eu quero convidar a igreja já a ir abrindo a sua Bíblia, em Mateus capítulo 10. Os irmãos viram aí, eu fiz uma divulgação nas redes sociais a respeito do culto dessa noite. De fato, meus irmãos, existe uma compreensão que eu creio, de coração, que o Senhor quer nos levar, todas as famílias da nossa igreja, a essa compreensão. Amém? Mateus 10, nós vamos ler a partir do verso número 16. Vou dar um tempinho aí para os irmãos acharem, porque não dá para fazer. Quem achou, diga amém. Você vai falar, não vou entender, né? Já saí aqui do chat também. Não dá para você procurar na Bíblia e achar no chat. Vamos lá. Mateus capítulo 10, a partir do verso 16, lemos assim: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como a pomba. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Vamos orar? Fala assim, repete aí junto comigo. Meu Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Abre os meus ouvidos, abre o meu coração, porque eu quero tudo que vem do Senhor. Usa o pastor Clériston. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a passagem que nós acabamos de ler faz parte do seguinte pacote. Jesus tinha acabado de chamar os seus 12 apóstolos, e a palavra apóstolo significa enviados. Aqueles que ele iria enviar, ele chama. E ali ele começa a explicar como é que ia funcionar a vida deles daí para frente. Ele fala da primeira parte, enquanto eles ainda estavam com Jesus em terra, que eles iriam percorrer várias cidades, iriam fazer milagres em nome dele, iriam pregar o evangelho do reino de Deus, que o plano de carreira não era de se enriquecer, eles iam viver simplesmente, iam chegar numa cidade, parar numa casa, comer do que fosse oferecido ali, não iam levar muita coisa com eles. Era um novo estilo de vida que eles iriam ter a partir desse momento. E aí o Senhor Jesus começa a explicar para eles o que iria acontecer daí para frente. Tipo assim, eu estou aqui te oferecendo um novo emprego, não é? E a sua vida a partir de agora é essa. E Jesus começa a falar algumas coisas bem complicadas para eles. Que eles seriam açoitados, que eles seriam levados presos, e iriam padecer uma série de dificuldades, e a gente conhece a história, tudo isso foi se cumprindo realmente na vida deles. Mas uma coisa, meus irmãos, nos chama a atenção nesse texto. Ele fala, por exemplo, para os discípulos, que eles seriam levados às autoridades, e quando isso acontecesse, isso tinha um propósito, é para que eles testemunhassem perante essas autoridades. Então, quando você olha do ponto de vista terreno, você vê, olha, essas pessoas estão prendendo os apóstolos, estão levando eles ali para serem julgados. Mas quando você olha do ponto de vista do céu, você percebe, tem ali um propósito.
Na verdade, isso tudo está acontecendo porque eles precisam testemunhar para aqueles reis, para aquelas autoridades, para os gentios durante aquela situação. E Jesus fala para eles: olha, vocês vão ser perseguidos, e quando tentarem matar vocês aqui, o que vocês têm que fazer? Fujam. Presta atenção, fugir não é covardia. Preservar a sua vida para que você continue servindo a Deus, pregando o Evangelho, não é covardia, é obediência. Então Jesus fala: vocês foram perseguidos aqui, fujam. E aí ele completa com uma coisa muito interessante. Ele mostra que o objetivo é que eles cheguem às outras cidades de Israel. Até vir o Filho do Homem, vocês não vão terminar o trabalho de vocês. Tem muito trabalho para ser feito. Então presta atenção. Existe um motivo, que é salvar a vida deles. Fujam. Obviamente, vocês estão sendo perseguidos, vocês vão ter que fugir. Mas existe um outro propósito. Quando você olha do céu para a terra. Que propósito é esse? Existem cidades que precisam ser alcançadas. E a solução para essas cidades é o discípulo de Jesus, é o apóstolo de Jesus que precisa chegar lá. E quando a gente olha para a história da igreja ali no livro de Atos, a gente vê que a igreja tinha absorvido bem essa ideia. Por quê? Tudo isso começa a acontecer. Os discípulos são levados, são açoitados ali nas sinagogas, são levados ao sinédrio, são levados a reis. E tudo é oportunidade para a pregação do evangelho. A gente vê eles sendo levados ali para o sinédrio e eles começam a pregar diante daqueles homens. E chega um ponto, meus irmãos, que a perseguição à igreja começa a ficar mais crítica, eles começam a matar os irmãos. E o que acontece nesse momento? Quando matam, por exemplo, Estevão, você lê ali no livro de Atos, que os irmãos começaram a se espalhar para tudo quanto é lado, para tudo quanto é cidade. E o texto diz: os que iam sendo dispersos, iam pregando o evangelho em toda parte. Sabe o que é isso? Quando a gente entende a soberania de Deus, a gente entende que todas as coisas que acontecem estão debaixo do controle dele. Então, em vez da gente abrir a nossa boca e começar a reclamar igual uma maritaca, o que a gente faz? A gente se alinha com aquilo que ele está fazendo e entende o nosso papel no propósito, no desenrolar de todas as coisas. Vocês estão sendo perseguidos, mas é porque eu quero vocês ali. A maneira que eu tenho para salvar aquela cidade é fazendo você chegar lá, e a maneira que eu tenho de fazer você ir para lá é realmente fazendo isso, é liberando essa perseguição. Então existe a maldade dos homens, existem os acontecimentos dessa terra, mas quando você olha do céu para a terra, existe um propósito, se alinha com ele. Essa mensagem e as próximas são importantes. Por quê? Porque quando eu entendi isso na palavra, o Senhor me levou a fazer a seguinte pergunta para ele: para onde o Senhor está nos impulsionando nessa crise que nós estamos vivendo nos dias de hoje? E eu fiz essa pergunta para Deus e Ele me respondeu pelo menos 3 áreas até agora. E eu achei que eu ia pregar as 3 de uma vez, mas não vai ser. Hoje eu vou falar a respeito da primeira área, domingo à noite vou falar da segunda, e na próxima quarta-feira eu vou fechar, eu acredito, essa série de mensagens. Para onde o Senhor está nos impulsionando? A primeira coisa, meus irmãos, que é a mais óbvia, mas extremamente profunda e necessária, é para casa. Amém, igreja? Isso é uma notícia boa, sabe por quê? Porque Deus quer consertar a sua casa. Deus quer preparar a sua casa para a época que há de vir. Deus quer preparar a sua família para ser a família padrão do reino dele. Deus quer pegar lares que estão extremamente desconjuntados, disfuncionais, com filhos afastados da presença de Deus, com pais respeitando filhos, filhos desonrando pais, avós e avós esquecidos, casais brigando totalmente diferente daquilo que a Bíblia ensina. E Ele quer consertar esses lares, meus irmãos. E qual é a estratégia de Deus para isso? Fazer com que a gente volte para casa. Estamos vivendo dias de isolamento social. É bem verdade que nem todo mundo dá conta de cumprir esse isolamento, mas todos, sem exceção, eu acredito, estão vivendo consequências disso. Por quê?
Você que sai para trabalhar, seus filhos não estão saindo para ir para a escola. Você pode trabalhar a semana inteira, mas chega no final de semana, um passeio que você faria, você não pode mais fazer. Você não pode mais ir num shopping, você não pode nem vir no culto presencial na igreja. Porque a família vinha para a igreja, o adolescente sentava lá atrás, papai e mamãe aqui na frente, cada um aí com a sua roda de amigos e tal. Agora está todo mundo sentado junto, participando do culto. O Senhor nos trouxe de volta para um ambiente familiar e o propósito é, Ele tem algo para fazer na sua casa, entenda isso, porque quem Ele vai usar para isso? Você. Uma das curas que Ele pretende trazer ao mundo nesses dias, meus irmãos, é justamente a da família. E eu enxergo basicamente duas coisas que Ele quer fazer, Ele quer restaurar e Ele quer edificar. Por que restaurar, meus irmãos? Porque as famílias se encontram extremamente, como eu disse agora há pouco, desajustadas. É difícil, eu falo, o meu lugar de fala aqui é pastor de igreja, alguém que cuida de muitas famílias e que conhece problemas que às vezes as pessoas olham e falam, nossa, que família linda, e de fato são famílias lindas, mas muitas delas, meus irmãos, estão enfrentando problemas profundos, que o Senhor pretende restaurar nesses dias. Irmãos, o propósito de Deus é que as famílias dele, que professam o seu nome, tenham um ideal de funcionamento, vivam em paz e sejam um modelo para as outras famílias. Quando você olha para o ensino de Paulo a respeito do funcionamento da igreja, você vê Paulo dizendo que a pessoa para ser um presbítero, ou seja, alguém que preside sobre a igreja, alguém que é um diácono, ou seja, alguém que serve a igreja, um obreiro da igreja, essa pessoa precisava ter a família padrão para os outros, marido de uma só mulher, com os filhos em sujeição. Por quê? Porque essas pessoas precisam ser modelo para o restante. A igreja é hospital, chega uma porção de gente desajustada o tempo todo, esse é o nosso papel mesmo, você que está desajustado, venha, mas o propósito é, uma vez estando aqui, se acerte, porque, meus irmãos, tem alguma coisa muito errada. Quando a gente olha para a vida de pessoas pregando o evangelho, e a gente vê que o evangelho que ele prega não salvou nem a casa dele, não consertou nem o casamento dele, não consertou nem o relacionamento com os filhos, tem alguma coisa de muito séria acontecendo. Então presta atenção, Deus está te dando uma chance para acertar as coisas. Essa não é uma mensagem de te dar um sabão simplesmente, essa é uma mensagem de esperança para você, por causa da chance que Ele está dando. E como a gente viu no texto, quem vai nos capacitar quando a gente não sabe direito o que fazer, se a gente se permite isso, é o Espírito Santo de Deus. Então você que está com a casa desajustada, presta bastante atenção nas coisas que vão se desenrolar na mensagem dessa noite e nas próximas. Tenha humildade para dizer, esse cara sou eu, essa mulher sou eu, esse filho sou eu. E pare realmente para organizar as coisas, porque você não vai conseguir superar as coisas que precisam ser superadas sem pedir perdão para quem precisa ser pedido e sem consertar. Sabe, meus irmãos, o que eu percebo é que a nossa falência não é em aprender no sentido de receber as informações, o ensino, mas é de obedecer, sempre foi. Nos últimos anos o Senhor tem capacitado tanto a igreja na área da família. Hoje à tarde eu estava vendo algumas pregações que eu mesmo preguei aqui, que o Senhor vinha dando, preparando a gente para esse tempo, sobre a gente consertar a nossa casa, não é? Congressos, palestras, cursos, retiros, tantas coisas, Deus levantando pregadores para tratar exclusivamente sobre família. Você não precisa de mais informação, você precisa obedecer. É só isso, bota em prática. Seu casamento precisa ser um modelo de Jesus e da igreja. Sua família precisa ser a igreja perfeita. A gente erra, mas a gente se conserta e não permanece no erro. Então entenda que a solução de Deus para restaurar a sua casa é um para tudo. Para tudo, chega de um monte de evento na igreja. Vamos fazer congresso com vocês não, agora vamos para a prática. Chega de um grande congresso para a família, para ensinar vocês, ministrar cura interior para vocês. Vão todo mundo para a prática agora.
parei as programações da igreja, agora é todo mundo dentro de casa, se vira aí, se resolve vocês. Então esse é o ponto da restauração. Mas meus irmãos, vai além da restauração. Eu quero falar para vocês o mais importante, que é a edificação. O que isso quer dizer? Talvez alguns estejam dizendo: ufa, graças a Deus, a minha família não tem grandes problemas, nós estamos em paz. E geralmente quem fala isso é que os filhos já estão crescidos ou que estão pequenininhos demais ainda. Os problemas que eu tenho lá em casa, meus irmãos, as crianças pegando terra e jogando dentro da piscininha, e pegando a água da piscina e bebendo, está nesse nível, né? Então assim, é muito tranquilo. Mas meus irmãos, todos nós sem exceção, até você que está sozinho, mas que tem familiar distante, Deus quer edificar a sua casa num nível diferente. Uma das razões para Ele ter parado tudo, para Ele ter nos feito voltar para casa, foi justamente isso. E eu quero trazer à memória da igreja uma passagem muito conhecida da Bíblia, que é aquela passagem que o rei Ezequias recebe a visita do profeta Isaías, e Isaías diz para ele: acerta a sua casa, porque você vai morrer. E ele vai embora, e o rei vira ali para a parede, começa a chorar diante de Deus e pede misericórdia, e Deus resolve atendê-lo e dá mais 15 anos de vida para o rei Ezequias. Irmãos, essa parte costuma ser muito famosa, porque é muito usado para falar de fé, de oração e tal, de perseverança, insistência, de voltar atrás das coisas que estão dando errado. Mas o restante desse texto e dessa história é muito mais importante na minha maneira de entender. Sabe por quê? Porque deu tudo errado. Era melhor que ele tivesse morrido. Era muito melhor que ele tivesse morrido. Porque quando passa esse período, meus irmãos, ele arruma mais um filho, não cria ele nos caminhos do Senhor. O menino vira uma praga em Israel, dos piores. Não só isso, ele abre a casa dele e mostra todas as riquezas que Deus tinha dado para o inimigo, para a Babilônia. Existe uma mensagem só sobre isso que eu queria que você ouvisse, está no nosso canal no YouTube, procura lá. Casa, porta fechada, família guardada. Repetindo, porta fechada, família guardada. Foi uma mensagem simples, de um domingo de manhã aqui, 2 anos atrás, mas poderosíssima a respeito da proteção, da guarda da nossa família. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Imagina se Deus está falando isso para você agora, e eu creio que Ele está falando isso para a gente. Bota a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Palavra estranha, pastor? Que parada estranha é essa? Eu queria que nesse momento você considerasse a possibilidade de você morrer. Estou pronto para morrer? Se eu morrer, eu recebi a Cristo, estou lavado, regenerado pelo sangue de Jesus. O Senhor foi me preparar lugar. Mas e a minha casa? Sabe que às vezes eu penso nisso. Eu não gostaria que os meus filhos fossem criados sem a minha presença. Mas e se isso vier a acontecer? Uma possibilidade que a gente precisa considerar, meus irmãos. Se você for levado dessa terra, tipo, daqui para a semana que vem, você que é pai, por exemplo, que tem coisa a transferir para os seus filhos. Irmãos, deixa eu dar uma palavra aqui, porque eu sei que tem muito crente que está meio alienado das coisas que estão acontecendo, não é? Toda a questão da política dos últimos anos fez com que pessoas se fechassem em bolhas sociais, e tem gente em completa negação, sabe? Há poucos dias atrás eu vi uma notícia de um senhor de idade que estava nessa onda aí, de que não existe coronavírus não, isso é tudo mentira da Globo, e não sei o que, e tal, caixão, esses caixões aí estão com tudo pedra dentro, sabe? O pessoal fica pegando aquelas notícias de vários anos atrás lá e fingindo que é agora e tal, negação completa e saindo rodando por aí. Na sexta-feira ele ficou doente, no sábado ele foi internado, na segunda ele já estava morto, sendo enterrado pela família, daquele jeito lá, né, caixãozinho fechado, pá. Não é brincadeira, não tem a ver com Rede Globo, não tem a ver com o PT, não tem a ver com Bolsonaro, tem a ver com o que Deus está fazendo no mundo. Deus liberou uma praga sobre a terra na sua soberania, engula essa,
e considere sim a possibilidade de morrer. Bota em ordem a sua casa, se você vai morrer ou se não. Eu comecei a compartilhar sobre a minha sensação com relação aos meus filhos e eu fico pensando, eu quero ensinar eles a sobreviver nessa terra. Desde sobreviver no meio do mato, sem água, se tiver uma grande perseguição contra a igreja, mas principalmente sobreviver à dor, meus irmãos, uma geração fragilizada com relação à dor. O namorado terminou comigo, eu estou deprimido, quero tirar a minha vida, eu não quero isso para os meus filhos, eu quero transmitir vida de Deus para eles, eu quero transmitir a saúde emocional que Deus me deu, eu quero transmitir tudo isso para eles, e se eu for tirado, a gente precisa aproveitar melhor o nosso tempo em família. Presta atenção na pergunta que eu vou te fazer. Você tem tempo de qualidade com a sua família? Porque até pouco tempo atrás, ninguém tinha tempo direito com a família. Mas agora que você tem, que Deus falou, para tudo, agora todo mundo tem tempo com a família. Você tem tempo de qualidade com a sua família? Ou uns estão na televisão, outro está no livro, outro está no celular e os dias vão passando. E a oportunidade de se transferir algo de um para o outro está se perdendo. Você parou para pensar, você que ainda tem vovô e vovó, que talvez possa não ter daqui a algum tempo, e que toda a sabedoria, o conhecimento acumulado por anos e anos, não vai ser transmitido para você como era o plano de Deus. Quando vocês estiverem sendo perseguidos numa cidade, fujam para outra. Olha Deus conduzindo para a situação. Porque vocês precisam pregar nessa cidade, porque eu quero salvar essa cidade. Imagina se os discípulos chegam ali ou diante das autoridades e resolvem não cumprir o propósito de Deus por não entender a soberania. Graças a Deus não foi isso que aconteceu. Mas será que isso não está acontecendo nas nossas casas, nas nossas famílias? Filhos, eu falei muito para pais, filhos, aproveitem o máximo para aprender tudo que vocês precisam com os seus pais. Mudem o olhar de vocês para os seus pais. Irmãos, o tempo está passando e como eu disse, nós recebemos tanto ensino, mas os filhos que estavam fora da igreja continuam fora da igreja. As casas que estavam desestruturadas continuam desestruturadas. A gente precisa aproveitar essa oportunidade, já que Deus está nos liberando esse tempo para isso, para esse tratamento. Vamos aproveitar e vamos cair de cabeça. Filhos, aproveitem os seus pais, pais, aproveitem os seus filhos, tenham um tempo de qualidade. Eu estou falando isso para a igreja, mas eu vivo isso também, irmãos. A gente passa muito tempo no celular. Tem muitos tendo dor de cabeça, olhos ardendo, insônia, não é verdade? E não sabe muitas vezes que isso está relacionado a um tempo muito grande de uso de celular, enquanto o seu filho está ali do lado. E você poderia estar tendo uma grande experiência em família, fazendo alguma coisa, ensinando algo, transferindo algo. Casais, estou aqui falando, está o Eric ali me filmando, né? A casa dele, só ele, a Natânia e os cachorros. E o cachorro, né? Vocês têm também muito que crescer. Propósito não é só correção, é edificação. E ser você Jesus para ela e ela igreja para você. O modelo profético de casamento. É isso, meus irmãos, que nós precisamos nesse tempo que nós estamos vivendo. Edificação, porque dias mais difíceis nós teremos pela frente. E a nossa família é a base que o nosso Deus falou, vou parar tudo para consertar esse pessoal aqui. Seja grato ao Senhor por esses dias de dificuldade, porque vocês ainda têm um ao outro. Nós não sabemos por quanto tempo, mas enquanto tem, vamos curtir isso muito. E vamos aproveitar para nos consertar, para nos corrigir. Eu quero terminar essa mensagem orando pelas famílias. E eu queria que vocês, como família, se colocassem de pé. Se você está aí reunido em família, dá suas mãos nesse momento. Se você está sozinho, vai no seu coração
e pensa na sua família, nos seus irmãos, nos seus filhos, naqueles que precisam estar realmente restaurados à presença de Deus. Se apropria dessa palavra, entenda, esse é o tempo de Deus salvar minha casa, e quem vai ser usado para isso sou eu, creia nisso. Se coloca de pé, vamos orar pelas nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos porque o Senhor é soberano e o Senhor reina. Nós não queremos nenhum filho, meu Pai, longe da tua presença. Queremos nos apropriar daquela palavra, crer no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Não queremos ter uma cara para a igreja e outra cara para a família, meu Deus, mas que a gente seja tão Jesus para a nossa casa, que a gente leve cura para todos eles, que haja amor, que haja harmonia, que haja paz, que haja obediência à tua palavra, que o Senhor derrame humildade nos relacionamentos, porque o que alimenta, o combustível de todo conflito é o orgulho, é a soberba. Em nome de Jesus, derrama humildade para que o orgulho não seja alimentado e que o fogo da briga acabe. Vem, meu Pai, trazer paz sobre todas as famílias, trazer cura sobre todas as famílias, trazer maturidade sobre todas as famílias, e nos ajude os pais, meu Deus, a transmitirem, a transferirem tudo aquilo que eles têm acumulado de experiência, principalmente com o Senhor, para os seus filhos, para as próximas gerações, em nome de Jesus, meu Pai. Ajuda nós, filhos, a honrarmos, a respeitarmos, a obedecermos e a aproveitarmos melhor os nossos pais. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, nós não queremos perder a oportunidade que o Senhor está nos dando. Vem sobre nós e que ao final desse período nossas famílias estejam restauradas e edificadas no Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Quero lembrar aos irmãos que domingo nós temos mais uma mensagem nesse tema, qual é a outra direção fundamental que o Senhor disse, para tudo preciso resolver isso na sua vida. E temos a ceia do Senhor, separa uma porçãozinha de pão, separa ali o suco de uva, se prepara espiritualmente, e venha esse momento em condição de cear na presença do Senhor. Amém? Boa continuação de semana para todos vocês. Deus abençoe.